A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, estudantes de teologia, esse que vos fala, presbítero Alex. É com prazer que estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus. Estamos no segundo livro de Pentateuco. Estamos fazendo hoje a terceira lição deste livro. Hoje vamos estar falando sobre o segundo livro da Bíblia Sagrada, do Pentateuco, escrito por Moisés. Estaremos falando sobre Êxodo. Semana passada nós estivemos falando do livro de Gênesis. Hoje estaremos falando sobre a escravidão do povo hebreu ali no Egito. Estaremos falando um pouco sobre as pragas que foram enviadas ali no Egito através e por intermédio de Moisés, porque Faraó endureceu o coração para impedir o povo de sair ali do Egito. Mas nos diz a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 43, que agindo o Senhor, quem impedirá, né? Então estaremos estudando sobre a servidão ali no Egito, falando de algumas pragas, e se dermos tempo estaremos falando sobre o tabernáculo, né, que é a figura de Cristo, que é a presença de Deus no meio do seu povo. Então, prosseguindo com a nossa terceira lição de hoje, servidão. Nos dias de José, a família de Jacó se transferiu para o Egito. Lembrando os irmãos que José, Deus usou a vida de José para salvar, uma providência divina para salvar o povo de Israel da fome, né? José teve sonhos. José ele foi vendido como escravo para o Egito, e chegando no Egito, Deus fez dele governador para salvar a família hebraica, a família da promessa, como também salvar o mundo naqueles dias, né? Porque houve uma fome de 7 anos e Deus usou a José para que viesse, né, saciar, alimentar a fome ali do povo, aonde também transferiu Jacó e toda a sua família, né? Eles foram habitar em Gósen, a terra fértil do Egito. Porém o faraó, que não conhecia José, sentiu-se ameaçado devido ao crescimento numérico do povo, né? Inclusive, amados irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, está escrito lá, né? Estes, pois, foram os nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito, 70 almas. Foi 70 almas, 70 pessoas que desceram ali no Egito nos dias de José para se salvar da fome. Eles foram habitar na terra de Gósen, que era uma terra fértil, uma terra verdejante, porque Jacó e os seus filhos, eles tinham rebanho e precisava de pasto, precisava de uma terra fértil, e a boa mão do Senhor estava sobre a vida de José, e Faraó permitiu, dando a terra e todas as provisões que o povo de Israel precisava, né? Eles desceram com 70 almas ali, mas após 400 anos, no livro de Números ali, vai estar escrito que eles subiram com mais de 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, né? Então, se formos pensar bem, 600 homens, sem contar as mulheres e as crianças, em todo o período da história, sempre existiu mais mulher do que homens, né? Então, se formos aí igualar 600 homens, fazer meio a meio,
600 mil homens, mais 600 mil mulheres, dá 1.200.000 pessoas. Sem contar as crianças, que cada casal teria aí no mínimo 3, 4 filhos, né? Se calcula que, só para os irmãos terem uma noção, se calcula que eles saíram ali do Egito em torno de pelo menos quase de 2 a 3 milhões de pessoas. Isso que é multiplicar, né? Deus, ele multiplicou o povo de Israel ali no Egito, né? Então, continuando, escravizou a família de Jacó, e se valendo dos filhos de Israel para construir obras públicas, e visando reduzir numericamente o povo. Fez uso de decretos, contudo Deus frustrou o plano de Faraó, porque a formação da nação israelita era parte do plano de Deus para toda a humanidade, né? Então, Faraó se utilizou dos filhos de Israel, né, para construir obras públicas, e alguns acreditam-se que até mesmo as pirâmides do Egito foram construídas pelos escravos, e dentre esses escravos, o povo de Israel, né, que até mesmo chegou a ser escravizado ali e construir várias obras públicas. Faraó, ele tentou reduzir numericamente o povo, fazendo decreto para que matasse todos aqueles que nascesse homem. Inclusive, esse decreto estava em plena validade nos dias que Moisés nasceu, porém Deus, como guarda o seu povo, sempre guardou e sempre vai guardar, frustrou os planos de Faraó, né? Porque os planos do inimigo não prosperam diante dos planos de Deus, né? Os planos de Deus sempre prevalecem, né? No livro de Provérbios está escrito que muitos são os intentos do coração do homem, muitos são os planos do coração do homem, mas o de Deus, ele permanecerá, né? Moisés e seus 40 anos no palácio, né? Temos mais um versículo bíblico que os irmãos podem estar anotando ou até mesmo estudando. É o livro de Atos, capítulo 7, versículo 22. Atos, capítulo 7, no versículo 22. Inclusive, os irmãos podem até mesmo ler todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ali, Estevão, que foi um dos diáconos da igreja primitiva, ele fala sobre Moisés, dividindo a vida de Moisés em 3 etapas de 40, né? Porque Moisés, ele morreu com 120 anos, e diz a Bíblia que em pleno vigor e os seus olhos não se fecharam, né? Então, morreu com 120 anos, e Atos capítulo 7 fala que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 etapas de 40. Quais são essas etapas? 40 anos ali no Egito, né? Cresceu ali no palácio. 40 anos no Egito, 40 anos pastoreando no deserto o rebanho do seu sogro Jetro, e depois 40 anos conduzindo o povo de Israel no deserto, né? Então 3 etapas de 40. 40 no Egito, 40 pastoreando o rebanho do seu sogro, e 40 anos no deserto pastoreando a nação de Israel. 3 etapas de 40. Inclusive, se diz que Moisés
os seus primeiros 40 anos no palácio, ele aprendeu a ser alguém. Ele era príncipe, filho da filha de Faraó, possivelmente candidato ao trono. Ele aprendeu a ser alguém, conhecia toda a ciência do Egito. Se diz que ele chegou a ser até mesmo uma liderança militar. Então, no palácio, ali no Egito, ele aprendeu a ser alguém. E quando ele foi pastorear o rebanho do seu sogro Jetro, sozinho, só ele, o rebanho no deserto, ele aprendeu a não ser ninguém, né? Então, no palácio, ele aprendeu a ser alguém. Depois, ele aprendeu a não ser ninguém. Porque até mesmo hoje tem pessoas que acham, se sente que ele é alguém, né? E existe outros, por outro lado, que se sente ou se acha que não é ninguém, né? Porém, Moisés, ele aprendeu a ser alguém. Ele aprendeu depois a não ser ninguém. Mas os 40 anos depois, pastoreando o povo de Israel no deserto, vendo as maravilhas do Senhor, ele aprendeu que só o Senhor é, né? Então, primeiro ele aprendeu a ser alguém, depois aprendeu a ser ninguém, e depois aprendeu que só o Senhor, ele é, né? Resta saber, né, qual dessas 3 etapas nós estamos, né? Se nós, né, se achamos alguém, ou achamos que não somos ninguém, ou já descobrimos que só o Senhor é. Se os irmãos já descobriram que só o Senhor é Deus, só o Senhor é, glória a Deus por isso, né? Sinal que entendemos e compreendemos, né, a graça divina, né? Então, Moisés e os seus 40 anos no palácio. Os críticos de Moisés vêm e vão, porém ele permanece sombraceiro, como um homem de maior relevância do mundo pré-histórico, né? Então, os críticos, né, principalmente os críticos da atualidade, que questionam sobre a existência de Moisés, a vida de Moisés, aquilo que Moisés realizou, né? Esses críticos vêm e vão, né? Mas Moisés, a marca de Moisés, a história de Moisés, ela prevalece, né, até os dias de hoje. Assim foi que ele tomou uma raça de escravos e, sobre circunstâncias inconcebivelmente adversas, moldou-a numa poderosa nação que alterou todo o curso da história, né? Então imagina a capacidade que Deus deu a Moisés, né? E como Deus usou a vida de Moisés, né? Pegar um bando de escravo e transformar esse escravo numa poderosa nação, que inclusive até hoje a nação de Israel é uma nação referência, tanto aspecto militar como aspecto cultural, científico, né? É uma nação próspera até nos dias de hoje, né? Nisso nós podemos ver, né, que teve uma influência de Moisés lá atrás, porque eles eram simplesmente escravos ali no Egito. Moisés era levita, Êxodo capítulo 2, versículo 1, a irmã que arquitetou o plano do seu livramento, né, Miriam, né? Foi Miriam, Êxodo capítulo 15, versículo 20. Seu pai se chamava Arão, sua mãe Joquebede, e que mãe, né? Tem até mesmo uma conotação sobre Joquebede, porque foi ela que educou a Moisés, ensinou a Moisés, né? Até chegar a uma certa idade,
e entregar a filha de Faraó. Mas a educação de berço que Moisés recebeu da sua mãe foi de tal forma que gravou nele, no coração dele, de tal forma que nem mesmo, nós vemos aqui, né, gravou nele tão perfeitamente em sua meninice as tradições do seu povo, que todo o fascínio do palácio pagão nunca erradicou aquelas primeiras impressões, né, aquele ensino que recebeu da sua mãe, né? Inclusive, as mães, ela tem um papel fundamental na educação dos seus filhos, né? Principalmente as mães cristãs, né? Porque normalmente as mães é aquelas que ficam o maior tempo com os seus filhos, né? Então ela tem uma responsabilidade maior na educação, porque ela fica mais tempo com os seus filhos, quando muitas das vezes o pai ele tem pouco tempo em casa porque vai trabalhar, né? Mas por tradição a mãe ela fica com mais tempo com os filhos e ela tem uma capacidade maior de influenciar os seus filhos e educar, né? Até mesmo podemos ver que é mais fácil os filhos seguir a mãe do que seguir o pai até mesmo. Então Joquebede gravou no coração, na vida de Moisés, a tradição, a palavra de Deus, o ensino da fé que eles tinham no Senhor, de tal forma que nada do Egito pôde tirar, pôde arrancar aquilo que ele tinha aprendido de Deus, da sua tradição, do seu povo. Por isso que diz a palavra de Deus lá em Provérbios: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então, prosseguindo, recebeu ele a mais fina educação que o Egito podia proporcionar, mas não podia virar-lhe a cabeça, nem fazê-lo perder a fé simples recebida na infância, né? Que ensino Moisés recebeu e que mãe foi Joquebede, né? Na vida de Moisés. Moisés e Paulo foram dois exemplos de como Deus usa em sua obra os talentos humanos mais requintados, né? Porque assim como Moisés, Paulo também ele teve uma educação, podemos dizer assim, superior. Paulo ele conhecia toda a lei, ele era conhecedor, ele era portador de um grande conhecimento, ele foi criado aos pés do sábio Gamaliel. Apóstolo Paulo foi criado por sábios, né? Então ele tinha uma cultura, uma educação superior, né? E através disso Deus usou tanto a vida dele como a vida de Moisés para realizar grandes feitos, né? Por isso que até mesmo podemos observar que Deus ele usa tanto sábio como leigo, né? Tanto pessoa instruída como pessoa que não é instruída. Porém, Deus ele vai sempre te usar segundo a sua capacidade, segundo o seu conhecimento, segundo os seus talentos, segundo o seu intelecto, né? Deus ele não vai te usar naquilo que você não aprendeu, naquilo que você não foi instruído, né? Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, porque quanto mais adquirimos conhecimento, mais portas se abrem para que nós façamos a obra de Deus da melhor forma, né? Lembrando que Deus ele vai sempre usar segundo a sua capacidade, né? E um grande erro de muitos, né, é achar que ou querer
que ser usado, eu quero ser usado como aquele irmão, eu quero ser usado como aquele irmão, eu quero ensinar como aquele irmão, eu quero pregar como aquele irmão, eu quero louvar como aquela irmã, né? Na verdade, nós devemos, Deus ele vai usar você segundo o seu talento, segundo a sua capacidade, porque tem pessoa que quer fazer como aquele irmão, aquela irmã, mas muitas das vezes o tempo passa, aí ele não ensina como aquele irmão, não prega como aquele irmão, não louva como aquele irmão. Deus ele vai te usar segundo a sua capacidade, segundo os seus talentos, né? Geralmente se pensa que a filha de Faraó, que adotou a Moisés, foi a famosa rainha Hatshepsut, né? Isso podia fazê-lo um herdeiro possível do trono, conquanto tivesse ele renunciado à educação que sua mãe lhe dera. É claro, ele não renunciou, né? Poderia tornar-se rei dos mais orgulhoso reino da terra. Seus colegas e companheiros de brincadeiras eram príncipes do palácio. Pensa-se que homem já feito foi designado para exercer elevada função civil ou militar no governo do Egito. Diz Flávio Joséfo que ele comandou um exército no sul. Flávio Joséfo é um historiador judeu dos primeiros séculos, inclusive tem um livro chamado A História dos Hebreus, né? É um dos livros mais conhecidos no meio cristão, e é um excelente livro, né, que conta a história do povo hebreu, fala do livro de Gênesis, do livro de Êxodo. Vale a pena estudar este livro. Continuando, deve ter conquistado autoridade e reputação consideráveis. De outro modo, só dificilmente poderia assumir a tarefa indigente de livrar a Israel, o que ele tinha em mente fazer, segundo Atos capítulo 7, versículo 25, quando interveio naquela contenda, né? Então, Moisés, com certeza ele conquistou autoridade, reputação, preeminência, né? Porque ele já tinha em mente livrar o povo de Israel. Ele já sabia que Deus o haveria de usá-lo para livrar, para tirar o povo de Israel da escravidão, né? Tanto é que nós vemos que Moisés ele mata um egípcio e esconde no meio da areia. Mais tarde ele veio intervir numa contenda de dois irmãos hebreus, dizendo: por que estão brigando, né? Vocês são irmãos? Aí eles disseram para Moisés, né? Quem te colocou você como governador nosso, né? Vai querer nos fazer como fez com aquele egípcio? Ou seja, ele percebeu que tinha descoberto que ele tinha matado um egípcio, então ele teve que fugir ali do Egito. Foi o momento que ele foge ali do Egito, né? Mas embora conciso da sua autoridade e confiança em si, falhou, porque o povo não estava ainda pronto para submeter-se à sua liderança, né? A verdade era que o povo ainda não estava pronto para ser liberto por intermédio de Moisés, e Moisés também não estava pronto para libertar o povo da escravidão. Ainda não tinha chegado o momento. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Eclesiastes capítulo 5, que há tempo para todas as coisas, né? Moisés achou que era o tempo, mas não era o tempo. Achou que era a hora, mas não era a hora.
Tem momento que é a hora de nós avançarmos. Tem hora que nós devemos recuar. Moisés, ele achou que era a hora. Tinha 40 anos, no seu pleno vigor, né, confiando em si mesmo, e teve que fugir do Egito. Mais tarde, 40 anos depois, com 80 anos, tinha chegado a hora. Deus, ele fala com Moisés na sarça. Nós vamos estar estudando sobre este assunto. Então tinha chegado a hora, né? Então aí Moisés fala: não, Senhor, mas agora eu sou velho, né? Agora já passou-se muito tempo. Moisés achou que não era a hora, mas aquela que era a hora. Quando nós pensamos que é a hora, muitas das vezes não é. E quando às vezes acha que não é, aí que é a hora. Quando nós achamos que somos capazes, é porque não somos capazes. Mas quando nós achamos que nós não somos capazes, é aí que somos capazes, né? Essa é uma grande verdade, né? Moisés e seus 40 anos no deserto. Nós vimos os 40 anos de Moisés no palácio, onde ele foi educado com todo o conhecimento, toda a ciência do Egito, alcançou elevada posição e preeminência, mas teve que fugir depois que matou o egípcio, né? Aí, temendo pela sua própria vida, fugiu. Agora nós vamos ver os 40 anos no deserto pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Na providência divina, isso fez parte do adestramento de Moisés, ou seja, Deus estava moldando, preparando Moisés, né? A solidão e a hostilidade do deserto desenvolveram nele uma austeridade que só dificilmente poderia ser alcançada na vida fácil do palácio, ou seja, dificilmente ele poderia desenvolver nele uma austeridade, desenvolver nele alguns aspectos, algumas características na vida dele, se não fosse no deserto, né? Então, se fosse no palácio, na vida fácil, não teria desenvolvido, né? Uma coisa que nós aprendemos nisso é que muitas das vezes nós somos moldados por Deus através da luta, através da aflição, através do deserto, através da fornalha, né? Nós passamos pela fornalha, passamos pelos desertos da vida. Jesus, ele foi conduzido do deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, é Deus nos moldando. Se você está se sentindo no deserto, se você está na provação, está na fornalha de fogo ardente, saiba que o quarto homem da fornalha está com você. E Deus, ele está te moldando, ele está te preparando para uma grande obra, né? Então, continuando, familiarizou-o também com a região por onde teria que conduzir Israel durante os outros 40 anos, né? Então ele estava aprendendo sobre o deserto, familiarizando com o deserto, com aquela região que possível mais tarde ele haveria de passar por ali, conduzindo a nação de Israel. Que é a região de Midian, né? Êxodo capítulo 2, versículo 15. Era o centro do território midianita, onde Moisés permaneceu. Ficava a costa oriental do Golfo de Acaba. Embora perambulasse por longe ao norte e ao oeste, nos dias de Moisés, os midianitas dominavam as ricas terras de pasto ao redor do Sinai. Sem dúvida,
Os 40 anos de vida pastoril levaram-no a percorrer toda aquela região. Então, Moisés, nesse período, ele também estava aprendendo, conhecendo toda aquela região por onde ele haveria de passar, né? Desposou uma midianita chamada Zípora, filha de Jetro, também conhecido ou chamado por Reuel. Êxodo capítulo 2, versículo 18 e capítulo 3, versículo 1. Jetro, sendo sacerdote de Midian, deve ter sido governador. Os medianitas descendiam de Arão, da parte de Quetura, Gênesis 25, 2. E deviam possuir tradições acerca do Deus de Abraão, né? Porque se era filhos de Abraão, com certeza herdou tradições, costumes e crença também de Abraão. Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Segundo algumas tradições, Moisés teria escrito o livro de Jó durante esses 40 anos em Midian, né? Então é atribuído também o livro de Jó, que é conhecido como um livro poético, a Moisés, né? Porque Moisés ele escreveu o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Tem alguns salmos também que foram escritos, que atribuídos a Moisés, e o livro de Jó, né, que Jó era da terra de Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus também foi a terra de Abraão. Então, Jó, ele é considerado um dos livros também mais antigos, porque atribui aos tempos de Abraão. Então, teria sido escrito por Moisés. Comparação com outros livros. Aqui nós vamos fazer uma comparação do livro de Êxodo com outros livros, né? Existe uma lógica, existe um raciocínio sobre o livro de Êxodo, né? Êxodo narra como Deus tirou o seu povo do Egito, porque o livro de Êxodo significa saída, e também narra sobre as pragas que houve no Egito, como Deus usou a Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Levíticos narra como ele tentou tirar o Egito do seu povo, né? Porque o livro de Levítico fala de purificação, fala de santificação, fala de pureza. Então, o livro de Êxodo narra como Deus tirou o povo de Israel do Egito, e Levíticos, que fala de santificação, pureza, narra como ele tentou tirar o Egito do seu povo, né? Tem pessoas que vêm para a igreja que eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu dele, né? O desejo das coisas lá do Egito, né? O coração ainda está lá no Egito. Que nem a mulher de Ló, né? A mulher de Ló tinha saído de Sodoma e Gomorra, né? Mas Sodoma e Gomorra não saiu dela. E não era para, quando ele saísse de Sodoma e Gomorra, olhar para trás. E ela olhou para trás e virou estátua de sal. Êxodo está relacionado a Levítico como os evangelhos, né? E Levítico como as epístolas. Então, o livro de Êxodo está relacionado como se fosse o evangelho, e Levítico as epístolas. Êxodo, considerado um evangelho, manifestação do Cordeiro Pascual, né? Porque no capítulo 12 de Êxodo fala sobre a instituição do Cordeiro Pascual. Então, Êxodo, evangelho, manifestação do Cordeiro Pascual. Levítico, epístola, traz a explicação do Cordeiro
pascual. Êxodo, Evangelho, fala como Deus se aproxima de nós. Levítico, Epístola, fala de como nós aproximamos de Deus. Inclusive lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz a palavra de Deus: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, né? Então, Deus aproxima de nós e nós aproximamos dele, né? Em Êxodo, Deus é o Salvador. Levítico, ele é o santificador. Em Êxodo, ele falou do Sinai. Em Levítico, ele falou do tabernáculo, né? No Sinai, quando Deus ele fala com Moisés e o povo, o Senhor está no monte, né? Está ali no monte, e inclusive o monte fumegando, eles ouviram a voz de Deus ali no monte, né? E o interessante é que o livro do profeta Isaías diz que Deus ele habita num alto e sublime trono, mas também Deus habita com o contrito e aquebrantado de coração, né? Então, em Êxodo, Deus ele falou no Monte Sinai. Levítico, ele falou do santuário. Êxodo induz o fermento como um dos dois grandes símbolos do pecado no Antigo Testamento. Levítico introduz o segundo símbolo, a lepra, né? Agora, Êxodo, no capítulo 3, versículo 4, quando Moisés ele vê a grande visão, um fogo no meio da sarça, e a sarça ela não se consumir, disse Moisés, né? Aproximarei para ver esta visão. Aí Deus, ele de longe diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que pisa e é terra santa, né? Então Deus ele se manifesta a Moisés ali no meio da sarça ardente. Depois de uma vida de meditação sobre o sofrimento do seu povo e sobre as velhas promessas de Deus, afinal já com 80 anos, soou-lhe clara da parte de Deus a chamada definitiva para livrar Israel, né? Moisés agora estava com 80 anos, né? Podemos dizer que Moisés já estava idoso, né? E Moisés achava que aquela época quando ele estava no Egito que era a hora, né? Mas não era. Era esta, quando Deus ele aparece para Moisés já com 80 anos, que era a hora, o momento, né? E, inclusive na vida cristã, na vida ministerial, para a pessoa, para alguém gargar o ministério, muitas das vezes nós vemos presbíteros, pastores, ministros, que muitas das vezes eles são erguidos ao ministério de um dia para o outro, do dia para a noite, mas a palavra de Deus diz que o obreiro não deve ser neófito, né? O que é neófito? É novo na fé, é novo convertido. Por quê? Para que ele não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. E qual é a condenação do diabo? Exaltação, né? O diabo se exaltou, querendo ser igual a Deus. Então o obreiro não seja neófito, para que não se ensoberbeça, que não venha soberba, né? Se exalte, né? Então, nós vemos aqui nessa história de Moisés uma lição interessante, né? Porque para o ministério não basta tão somente aceitar Jesus, não basta tão somente, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu fiz o curso de teologia, né? Eu tenho capacidade.
foi capacitado, foi batizado com o Espírito Santo, né? Mas existe outra prova que deve passar. Qual é essa prova? É a prova do tempo, né? Nós vemos aqui que Deus ele chama Moisés, não foi com os 40 anos quando ele estava lá no Egito. Deus ele chama Moisés quando ele está com 80 anos de idade. Jesus ele começou o seu ministério com quase 30 anos de idade, né? Então, devemos também passar pela prova do tempo. Por quê? Porque o tempo revela muitas coisas. Revela muitas das vezes quem é quem, né? É só você ver uma pessoa e deixa passar o tempo para você ver. Ela vai se revelar quem ela é, né? Moisés, porém, não era mais o homem que confiava em si mesmo. Olha, nós vemos aqui, né? Tem muitos que confiam em si mesmo, né? Como antes, quando era mais moço. Relutou em ir, excusando-se de todos os modos, né? Moisés, ele pediu para que o Senhor enviasse outro, falou que não sabia falar, não tinha capacidade, né? Moisés de várias formas, né? Mas Deus, ele não erra o endereço. Deus, ele sabe quem ele chama. Ele conhece quem ele chama. E ele não chama capacitado, mas ele capacita todos aqueles que chama. Se você é chamado, você tem chamado de Deus, apenas confia, apenas espera que o momento certo vai chegar. Ainda que você ache que não tem capacidade, é o Senhor que te dá capacidade. Deus ele não chama capacitado, mas ele capacita todos aqueles que ele chama. Mas assegurado por Deus de que eu o ajudaria e armado com o poder de operar milagres, partiu, né? Então, nós vemos aí o exemplo da história de Moisés, né? Agora vamos estar analisando as pragas enviadas ali no Egito. Os irmãos sabem que são 10 pragas que foram enviadas ali no Egito, e cada praga tinha um propósito específico por detrás daquilo, né? Nós vamos ver que Moisés, Deus usa Moisés para que as pragas sejam derramadas ali no Egito. Faraó ele endureceu o seu coração, e quanto mais endurecia, mais as pragas vinham sobre o Egito. Deus estava mostrando ao Egito que Deus, o Senhor, era superior às divindades ali do Egito. Vamos estar analisando aqui. A primeira das 10 pragas, as águas do Nilo foram transformadas em sangue. Nós vemos que o rio Nilo era um rio sagrado, né? Existe alguns rios também, algumas religiões que têm algumas tradições, como o rio sagrado, e nós vemos ali que o Nilo era um desses. Mas o Nilo foi transformado em sangue. Os magos imitaram este milagre, mas em pequena escala. Seus nomes eram Janes e Jambres, né? Que diz a Bíblia que eles resistiram a Moisés, né? Eles ficaram contra a Moisés, né? E ai daquele que resiste a Deus, né? Fosse qual fosse a natureza do milagre, os peixes morreram e o povo não podia beber a água ali do Nilo, né? Literalmente o Nilo ele se transformou em sangue e cheirava mal, né? De tal forma que os peixes vieram a morrer.
O Nilo era um deus. As 10 pragas visavam diretamente aos deuses do Egito, né? Como eu disse, o rio Nilo era considerado sagrado, uma divindade, né? Inclusive na Índia tem um rio também, o rio, não sei se é um rio Gange, coisa assim, e lá eles fazem oferenda. No Brasil também, as pessoas têm uma certa religião, que costuma jogar flores no mar para Iemanjá, para Deus das águas, né? Nós vemos que muda os tempos, né? Muda os personagens, muda a arqueologia, né? Mas só que o demônio é o mesmo, né? Então é considerado o rio sagrado, né? Na Índia lá, inclusive, esse rio, eles jogam a oferenda, jogam as flores, jogam um monte de coisa. Eles tomam banho lá, eles lavam a roupa, eles bebem a água daquele rio, eles jogam a pessoa morta naquele rio. É uma coisa maligna mesmo, né? Então, as 10 pragas visavam diretamente os deuses do Egito e tiveram o objetivo de provar a superioridade de Deus, de Israel, sobre o Egito, né? Foi repetido várias vezes que por esses milagres, tanto Israel como os egípcios viriam a saber que o Senhor é Deus, né? Então nós vemos lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 7, para que Israel soubesse que só o Senhor é Deus, né? Era o objetivo desses milagres. Mas no capítulo 7, versículo 5, era para que também os egípcios soubessem que só o Senhor é Deus, né? Então nós vemos que tanto Israel como os egípcios tiveram que reconhecer que só o Senhor é Deus, através das pragas ali enviadas. Lembrando aos irmãos que as pragas eram derramadas no Egito e só afetava os egípcios, enquanto o povo de Israel ficava livre das pragas, né? Inclusive, por quê? Porque as pragas eram uma espécie de juízo de Deus sobre o Egito, né? Inclusive, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10 e 11, diz a palavra, porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, né? Que é a grande tribulação, né? Nós cremos no pré-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista. Por que pré-tribulacionismo? Porque nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Existe no segmento evangélico que são os tribulacionistas, que é o quê? Que a igreja vai ser salva no período da tribulação. E existe também aqueles que creem no pós-tribulacionismo, que a igreja vai ser salva após a grande tribulação, que a igreja também vai passar por esta tribulação, né? É claro que devemos respeitar aquilo que a pessoa crê ou acredita, né? Porém, nós vemos que a tribulação é um período de ira, é um período de juízo sobre a terra, assim como o Egito, né? Que as pragas eram um período de juízo de Deus sobre o Egito. Porém, o povo de Israel ficaram de uma forma ou de outra livre, né? Então, como é o período da grande tribulação, um período de juízo, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele não instituiu para a ira, mas nos instituiu, nos salvou para a salvação em Cristo Jesus, né? Nós não fomos instituídos para a ira, né? Deus ele não nos chamou para a ira, mas sim
para a aquisição da salvação futura. Tanto é, por isso que nós pregamos o Evangelho da salvação. E o que é salvação? Salvação é livramento do perigo iminente. Nós estamos num perigo iminente. Essa é a grande verdade, irmãos. Nós estamos num período de perigo iminente. E qual é esse perigo iminente? O perigo iminente é que a ira de Deus vai ser derramada sobre este mundo, né? Que a ira de Deus vai ser derramada sobre os pecadores, né? E Deus, Ele nos chamou, Ele nos tem chamado para a salvação, para nos guardar, para nos livrar deste mundo, né? Que já está instituído para ir a este mundo que já está condenado, diz a Bíblia, né? Este mundo já está condenado, mas Jesus, ele veio para buscar e salvar aqueles que havia perdido. Jesus, ele nos veio para salvar. Nós pregamos o Evangelho de salvação. Tem muitas pessoas que até mesmo chegam a dizer: não, os crentes estão condenando, condena isso, condena aquilo, condena as pessoas. Nós não condenamos. O Evangelho não condena ninguém. Jesus, ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar. Por quê? Porque condenado o mundo já estava. O mundo já estava condenado pelo pecado, né? Todos pecaram, Romanos, no capítulo 3, né, diz: todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus, estava destituído da glória de Deus, né? Ou seja, está condenado. A raça humana estava debaixo da condenação, debaixo da maldição. Por isso que Jesus se manifestou para nos livrar da maldição e nos transportou das trevas para a luz, né? Vivemos num perigo iminente, né? O pecado é o perigo iminente, né? A potestade das trevas é um perigo iminente. A Bíblia Sagrada diz que Satanás, ele anda ao redor. Pedro capítulo 5, anda ao derredor bramando como leão, procurando quem possa tragar, e só Jesus Cristo para nos livrar e nos salvar, né? Então era para que os sinais ali no Egito, para que tanto Israel como os egípcios soubessem que só o Senhor é Deus, né? Como mais tarde o maná e os codornizes tiveram este mesmo desígnio, né? Então lá no deserto, quando o povo teve fome, o povo teve sede, Deus enviou o maná, o pão no deserto, enviou codornizes, enviou carne, que o povo pediu carne, o povo teve sede, inclusive aí Deus, ele fez água sair da rocha. Isso era tudo o objetivo de ensinar que só o Senhor é Deus, né? Tudo havia um motivo, um propósito, né? No momento que eles passaram por sede, passaram por fome, ali no deserto, porque no deserto não se planta, no deserto não se colhe, no deserto não tem nada, no deserto não tem nada. Era só povo de Israel e Deus, né? Era para que o povo não dependesse da circunstância, mas dependesse de Deus. Irmãos, muitas das vezes nós dependemos muito da circunstância e esquecemos que nós, como cristãos, devemos depender de Deus. Nós devemos depender do Senhor. Não se preocupe, não se desespere, não perca a fé, tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo pela graça de Deus, né? Ainda que você esteja passando por dificuldade, creia no Senhor, espera no Senhor, porque nós não dependemos da economia, nós não dependemos do petróleo, nós não dependemos da moeda, nós dependemos do Senhor e da graça de Deus em nossa vida, porque sem Ele nós não somos nada, não é verdade? Inclusive quero deixar um versículo aqui
que mostra esta grande lição, a lição no deserto, né? Deuteronômio capítulo 8, no versículo 3, está escrito, né? E ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem os seus pais, para que entendesse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem, né? Então, Deus queria mostrar uma grande lição, a lição do deserto, né? Foi o próprio Deus que humilhou Israel, foi o próprio Deus que fez Israel ter fome, ter sede, para que eles dependessem, não de si mesmo, mas dependessem do Senhor. Diz a palavra de Deus lá no livro de Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus, ele fará tudo em sua vida. Espera, confia que no momento certo o Senhor, ele vai agir, para que você entenda que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Lembrando que até mesmo Moisés, quando esteve com o Senhor por 40 dias no Monte Sinai, Moisés ficou 40 dias, irmãos, no Monte Sinai, escrevendo a lei. Ele, Deus. Moisés não comeu, não bebeu, não teve fome também. Por quê? Porque ele estava sendo saciado, sustentado por Deus, né? Essa é uma grande lição para nossas vidas, né? As pragas no Egito. A primeira delas, a água se transforma em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao 25. A primeira praga. A segunda, a praga das rãs. Êxodo capítulo 8, versículo 1 ao versículo 15. A praga dos piolhos, né? Lembrando que cada praga, Deus estava desafiando as divindades ali no Egito. E toda vez que Moisés anunciava uma praga a Faraó, e Faraó não queria deixar o povo ir, endurecia o coração, a praga vinha, e depois o Senhor usava Moisés para anunciar outra, né? Enviava uma praga, e Moisés dizia, deixe meu povo. O Faraó endurecia. Aí Moisés anunciava outra praga. Aí vinha outra praga sobre o povo egípcio. Inclusive, até mesmo os magos de Faraó chegaram a imitar algumas pragas. No começo, os magos de Faraó começaram a imitar algumas pragas, né? Nós vemos na Bíblia que também o diabo é o maior imitador de Deus, né? Inclusive no livro de Apocalipse, nós vemos a imitação de Satanás a trindade satânica, né? Porque nós temos a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas no Apocalipse tem a trindade satânica, né? Que é o dragão, o anticristo e o falso profeta, né? O dragão é o antideus, o anticristo é o anti-Jesus, né? O anticristo, e o falso profeta é o anti-Espírito Santo, é uma imitação.
Mas só que os magos de Faraó conseguiram imitar Moisés até a terceira praga, que era a praga dos piolhos, porque neste momento até os magos de Moisés ficou tudo empesteado de piolhos e saiu da presença de Faraó, dizendo: isso daí é o dedo de Deus, né? E com o dedo de Deus, com o dedo de Deus ninguém pode, né? Só o dedo de Deus, né, é poderoso para esmagar, né, o Egito ali com as pragas, né? Então a quarta praga, a praga das moscas. Também a quinta praga, pestes no rebanho. Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. A sexta praga, as feridas, né, as chagas, os tumores malignos sobre o Egito, os egípcios, né? E somente no povo de Israel não sofreram, nem os rebanhos, né? Que temos a peste no rebanho, nem o rebanho do povo de Israel foi atingido. Também a sétima praga, tempestade de granizo. A oitava praga, os gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versículo 1 ao 20. Inclusive, os gafanhotos vieram, Moisés estendeu a mão, os gafanhotos vieram sobre toda a terra do Egito, toda a plantação, toda a erva verde. Algum tempo atrás, não sei se era no sul do Brasil, e também teve alguns países que houve um enxames de gafanhoto, onde estava até mesmo comendo toda a plantação, e coisa que nunca foi visto, né, a não ser aqui no Egito, né, que foi a maior praga de gafanhoto que já existiu, né, tanto antes ou depois, nunca houve como essa aqui. A plantação ficou toda escura por causa de tanto gafanhoto, né? Da qual depois Moisés, né, orou a Deus para que retirasse a praga. Diz que veio o vento oriental e levou e arrastou todo aquele gafanhoto e lançou no mar, né? Então o gafanhoto é aquela tipo de praga que gosta de atacar a plantação, né? Aqui nós temos uma lição bastante interessante que vale a pena ressalva, porque gafanhoto é aquele animal que gosta de atacar a plantação. E a igreja também é uma plantação de Deus, ela é lavoura de Deus. E existem alguns gafanhotos que querem destruir esta lavoura, né? Existem os gafanhotos da mentira, da contenda, da falsidade, do partidarismo, né? Existem alguns gafanhotos que querem destruir essa plantação. A contenda, ela é uma das principais coisas que tem destruído muitas igrejas, né? E a Bíblia diz no livro de Provérbios que 7 coisas aborrece o Senhor, e as 6 coisas, ou melhor, em Provérbios está escrito que 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª o Senhor abomina, que é o que? É aquele que semeia contenda entre os irmãos, né? O Senhor abomina. E o que significa isso, né? No nosso vocábulo, o Senhor abominar pode ser traduzido ao mesmo que o Senhor enoja. O Senhor tem nojo, né, daqueles que semeia contenda, divisão, dissensão entre os irmãos, né? E existe muito disso, indiferença, né? Parcialidade, né? Tratar um de uma forma
e o outro de outra, né? Partidarismo, né? Inclusive, teve uma vez que meu filho foi visitar uma escola dominical de uma determinada igreja e ele ficou vários domingos indo ali, naquela escola dominical de jovens, tinha aproximadamente uns 20 jovens. Ele ficou ali, frequentou acho que uns 10 domingos que ele frequentou ali. E ele não conseguiu se enturmar com ninguém. Nenhum dos jovens chegou nele, pelo menos cumprimentar, perguntar como é que estava. Era por quê? Porque ali existia um certo partidarismo, né? As pessoas meio parcial, dividida, né? Não tem muitas das vezes eu percebi que ele não foi acolhido ali, né? Por causa de partidarismo, né? Então isso é prejudicial à igreja, né? Partidarismo, divisão, né? Então os gafanhotos que querem destruir a lavoura do Senhor. Mas aqui neste texto diz no livro de Êxodo capítulo 10 que Moisés orou ao Senhor e o Senhor enviou o vento que levou para longe todos aqueles gafanhotos, um vento oriental. Então, na verdade, para acabar com as pragas de gafanhotos sobre a lavoura de Deus, nós devemos orar ao Senhor para que o Senhor envie o vento oriental, o vento do Espírito Santo, para que arranque, para repreender todos os gafanhotos que estão destruindo a lavoura do Senhor. Somente o vento do Espírito Santo, né, pode levar para longe esses gafanhotos, essa praga que o inimigo ele tem lançado sobre o povo de Deus. Prosseguindo, a nona praga, a escuridão. Diz a Bíblia que a escuridão foi tão grande que era a praga das trevas, que as trevas ficaram 3 dias sem poder sair de casa, por causa das trevas. A escuridão era tão densa que podia ser apalpada, né? Mas só que lá em Gósen, lá na terra dos hebreus, lá onde estavam os filhos de Abraão, lá onde havia a promessa de Deus, lá tinha luz, né? Ali tinha luz. Glória a Deus por isso, né? Porque o mundo pode estar em densas trevas, mas em nossa vida, na vida dos filhos de Deus, na igreja, tem que ter a luz, tem que ter a candeia, a luz do Espírito Santo, a luz de Cristo brilhando em nossas vidas. Agora a 10ª praga, a última praga, que foi a praga final, para que o povo de Israel saísse dali, a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 11, né? Onde a morte dos primogênitos, começando até mesmo pela casa de Faraó. O primogênito de Faraó morreu ali. E Faraó, como também era uma figura de uma divindade, Faraó era considerado um deus. Naquele momento o Senhor estava mostrando que na verdade Faraó não era Deus coisa nenhuma, que só o Senhor era Deus. Aqui, amados irmãos, nós vemos algumas propostas de Faraó, né? Faraó, a Bíblia diz que ele endureceu o seu coração para não deixar o povo de Israel ir, porque imagina, depois dessas tantas pragas, se Faraó tivesse pelo menos um pouquinho de inteligência espiritual, na primeira ou na segunda praga, Faraó já tinha libertado o povo, não é verdade? Mas só que Faraó, ele endureceu o coração à voz de Deus.
E dura coisa é para o homem quando ele endurece o coração à voz do Senhor. Os irmãos, se quiserem anotar, lá em Jeremias, capítulo 23, no versículo 29, está escrito: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus, ela é como fogo, e também como martelo que esmiuça a penha. O fogo, irmãos, ele tanto endurece o barro, como amolece a cera, né? O barro é duro, o fogo deixa ele mais duro ainda. A cera é mole, e com o fogo a cera fica mais mole ainda. O que significa dizer? Significa dizer que se a pessoa ela vem à presença de Deus com o coração duro, ela vai sair mais duro ainda. Mas só que se ela vem com o coração aquebrantado, com o coração mole, vai sair mais mole ainda, né? Porque a palavra de Deus, como fogo, ela tanto endurece o barro, como amolece a cera. Então, por isso que nós podemos, inclusive a palavra de Deus condena a dureza de coração, né? Inclusive, Moisés, ele tinha um coração duro. Aí, com a palavra de Deus, ele ficou mais duro ainda. E como Moisés endureceu o seu coração, não querendo deixar o povo ir, chegou uma hora que o próprio Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Olha a situação. Imagina Deus endurecer o coração de uma pessoa, né? Então é isso que acontece quando uma pessoa recusa ouvir a voz de Deus, né? Rejeita ou nega ou se opõe, né? Como os magos de Faraó, que se opor, né? A pior coisa é se opor à palavra de Deus, contra a palavra de Deus. Aí então, mas só que aí Moisés, ele recebe algumas propostas de Faraó, porque Faraó não queria deixar o povo ir. À medida que as pragas iam se intensificando, Faraó queria negociar com Moisés, e nós vamos observar aqui nesse slide sobre as propostas de Faraó. Prosseguindo, não querendo se render ante as contundências manifestação de Deus mediante as pragas, Faraó tentou negociar, fazendo pelo menos 4 propostas indecentes, as quais foram prontamente rejeitadas. Observemos, né? Nós devemos tomar cuidado com as propostas de Faraó, irmãos. E nós devemos rejeitar as propostas de Faraó em nossa vida, as propostas, os pratos do inimigo. Vejamos as propostas. A primeira, que adorasse a Deus no Egito. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Faraó disse para o povo, para Moisés: não, se vocês querem ir para o deserto para adorar, vamos fazer o seguinte: adora a Deus aqui no Egito mesmo. Nós já temos bastante divindade, mais uma não vai ter problema, vocês adoram o seu Deus aqui no Egito. Moisés, o que ele fez? Ele rejeitou a proposta. Por quê? Porque no Egito não é lugar de se adorar a Deus. O Egito, amados irmãos, é símbolo do mundo. Faraó é símbolo de Satanás, né? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, e aquele que é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo, né? Então não dá para adorar a Deus no mundo, não dá para servir a Deus no pecado, nas trevas, não dá para servir a Deus no Egito, né? Tem pessoas que querem servir a Deus, mas não querem abandonar o Egito, querem continuar no Egito, né?
devemos sair do Egito. É como nós vimos lá que o povo de Israel, quando estava no deserto, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Então a primeira proposta de Faraó foi rejeitada por Moisés. Segunda proposta, que fosse ao deserto, mas que não fosse muito longe. Êxodo capítulo 8, versículo 28. Faraó disse para Moisés: Moisés, o povo pode ir para o deserto, mas só que não vai longe não. Por quê? Porque Faraó queria que o povo de Israel ficasse ali por perto mesmo. Porque se ficasse ali por perto, era mais fácil o povo voltar ao Egito. E também era mais fácil Faraó capturar eles de novo, trazer para o Egito. Então era para eles ficar ali por perto, né? Mas só que Moisés rejeitou. Por quê? Porque ele queria sair do Egito, mas não queria ficar ali por perto, né? Porque na verdade o povo de Israel saiu do Egito ali, mas ele ia sair definitivamente, né? Mas Faraó queria que ele saísse ali, fosse para o deserto, mas que não fosse muito longe. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite: pode ir longe, vai longe. O inimigo não quer que você vá longe, né? Nós devemos, quanto mais afastar do Egito e aproximarmos de Deus, né? O crente precisa ir longe, precisa se aprofundar nas coisas de Deus, né? Existe crente que até mesmo acha: não preciso mais estudar Bíblia, não preciso mais estudo bíblico, não preciso mais oração. Esse tipo de crente é aquele crente que fica ali por perto mesmo. Nós temos que ir para longe, né? Nós temos que ir mais fundo, mais longe na presença do Senhor, né? A terceira proposta, que fossem somente os homens e que deixasse as mulheres e as crianças, né? Então era outra proposta, que era um laço para Israel. Por quê? Porque se fosse só os homens, com certeza chegaria um momento que eles iam voltar, porque deixou as suas mulheres e as suas crianças, né? Aqui nós também aprendemos outra lição. Qual lição é essa? Nós devemos sair do Egito e levar conosco a nossa família, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, né? Josué, ele disse, né, para o povo de Israel, quando chegou ali no Jordão, para entrar na terra de Canaã, dizendo ao povo: escolhei a quem vós quereis servir, se é o povo que está além do Jordão ou se é o Senhor. Eu, porém, minha casa serviremos ao Senhor, né? Inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que essa promessa é para nós, para os nossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, e para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então nós vemos que a promessa é para nós e para os nossos filhos, ou seja, nossa família. A promessa de Deus a Abraão era para Abraão e os seus descendentes, família. Então o povo de Israel tinha que sair dali. Moisés, ele rejeitou essa proposta. Ele disse: não, nós vamos sair, vamos levar nossas mulheres e as nossas crianças. Quarta proposta, que fossem com a família, mas deixasse o gado. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Era outra proposta indecente. Mas alguém pode pensar: não, mas
Eles não poderiam ir só a família e deixar o gado lá? Aí eu pergunto, como é que este povo ia fazer o sacrifício? Como é que eles iam adorar a Deus? Porque o gado, o cordeiro ali, os animais, eram objetos de sacrifício a Deus, porque representava Cristo. Inclusive em Levítico nós vemos o culto, as ofertas, os sacrifícios de animais que apontava para Cristo, que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nessa proposta, era que o povo de Israel saísse do Egito, mas saísse sem o objeto de adoração, que era o sacrifício de animais, né? Então, existe muitas pessoas que vêm para o lugar de culto e não cultua. Vem para o lugar de culto, para a igreja, para o lugar de adoração e não adora. Muitas das vezes vem para a igreja, a pessoa não ora, não louva, não dá testemunho. Às vezes parece que o corpo está ali, a alma, o espírito não está ali. Irmãos, vamos vir para o culto e vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos servir a Deus, vamos clamar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, vamos entrar no lugar de adoração e adorar, vamos entrar no lugar de sacrifício e sacrificar. Mas qual é o nosso sacrifício? Romanos capítulo 12 diz a palavra de Deus: rogo, pois, irmãos meus, pela compaixão do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso sacrifício é o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, os nossos lábios. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Hebreus que os nossos lábios, o nosso louvor é um sacrifício a Deus, né? Então, às vezes a pessoa vem para a igreja, né? Às vezes chega até tarde, né? Nada contra chegar tarde, às vezes acontece um imprevisto, um trabalho, né, o trânsito e tal, chegou um pouco tarde, né? Só não pode ser uma coisa rotineira. Aí chega tarde. Aí como chega tarde, senta no último banco. Aí perde a primeira oração. Aí chega também no hora. Aí os irmãos falam, vamos louvar, irmãos, o hino da harpa 33, né? Aí tá lá louvando o hino da harpa 33. Com tua mão segura bem a mim. Aí lá está de boca calada, boca fechada. Parece que ele nem está ali, né? Aí chega o momento, irmãos, os irmãos que trouxe o seu dízimo, tá? Aí não trouxe o dízimo para a igreja. Irmãos, vai passar salva, tal. Quem trouxe as suas ofertas, aí ele também não oferta, né? Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, a hora da mensagem e tal. Aí está na hora da mensagem, aí não tem nem a Bíblia para acompanhar. Aí o pregador começa a pregar, está lá pregando, aí está ele lá, levanta para beber água, vai no banheiro, aí termina o culto, não sabe nem o que pregou. Se perguntar depois para ele, o que pregou? Eu não sei, eu vi lá uma coisa lá que adorar a Deus, não sabe nem o que pregou, né? Aí eu pergunto, essa pessoa foi para a igreja para quê? Né?
Ele foi para o lugar de adoração e não adorou. Ele foi para um lugar de culto e não cultuou, né? Então, temos uma grande lição aqui nessas propostas de Faraó, e qual foi rejeitada prontamente por Moisés. E recapitulando aqui, né? Não se pode adorar a Deus no Egito. Nós devemos ir longe com Deus, né? Não é para ficar perto, devemos ir longe. Os irmãos que estão, eu louvo a Deus pelos irmãos que estão estudando teologia conosco, estudando a palavra de Deus conosco, porque isso nos mostra que os irmãos querem ir longe. E eu aconselho os irmãos, continuem, vai o mais longe que puder com o Senhor, porque quanto mais longe você for com o Senhor, mais longe você vai ficar do Egito, né? Quanto menos longe você for com o Senhor, mais perto você vai estar do Egito. Também o terceiro, recapitulando aqui, né? Que fosse só os homens e deixasse as mulheres e crianças. Não, vamos sair do Egito, vamos servir a Deus, mas nós, nossa família e a nossa casa. Inclusive mais tarde não, né? Inclusive retrocedendo um pouco, em Gênesis capítulo 14, quando Abraão soube que seu sobrinho foi levado cativo pelos reis que combateram Sodoma e Gomorra, onde que Ló morava. Quando Abraão soube que capturaram e levaram presos os seus sobrinhos, que era a pessoa da sua família, Abraão, ele preparou lá 318 nascidos em sua casa e foi para a batalha e trouxe de volta o seu sobrinho, a sua família, da prisão, né? Então, se seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa foi levado cativo por Faraó, pelo Egito, pelo mundo, pelo pecado, né? Não se deixe por vencido, vai atrás, lute, ore, busca a Deus, peça a Deus que liberte, que salve, que traga novamente, porque essa promessa de Deus é para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, né? E quarto, que fosse com a família, a proposta de Faraó, mas sem o gado, né? Fosse para o deserto, mas sem o objeto de culto, sem o objeto da adoração, né? Nós devemos servir e adorar a Deus, né? Continuadamente. O endurecimento de Faraó, nós já estamos quase terminando, irmãos. Essa lição tem pontos bastante importantes que nos traz um grande aprendizado da palavra de Deus. E o tempo passa que a gente nem percebe, né? O endurecimento de Faraó. Deus sabia de antemão que o coração de Faraó era duro. Entretanto, somente depois da sexta praga que o Senhor endureceu o coração, aquilo que a gente estava comentando, né? Está em Êxodo capítulo 9, versículo 12, Deus endurece o coração. Já que Faraó não aproveitou as oportunidades dadas por Deus, inclusive nós lemos lá, né, em Jeremias capítulo 23, 29, porventura, né, minha palavra não é como fogo, como um martelo que esmiuça a penha, diz o Senhor. Então, já que Faraó endureceu, a única alternativa de Deus é usar o martelo, né? Então, a palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Então, as pragas ali no Egito foi as marteladas de Deus para quebrar o coração duro de Faraó, porque
Pessoa com coração duro, só martelada de Deus, só martelada de Jeová. Se você tem pregado o evangelho para alguém, orado para alguém que tem permanecido com o coração duro, faz o seguinte, muda a oração. Peça para que Deus venha usar o martelo, que Deus venha martelar, que Deus venha quebrar o coração. Aí então fica mais fácil o Espírito de Deus agir. Então, já que Faraó não aproveitou as oportunidades dadas por Deus, ele endureceu para que através das pragas o Senhor manifestasse as suas maravilhas, a ponto de causar um verdadeiro impacto no Egito, no povo de Israel e até mesmo nos filisteus, né? Lá os irmãos podem estar lendo lá 1 Samuel capítulo 4, versículos 7 e 8, que mais tarde, quando o povo de Israel já estava ali na sua terra, na terra de Canaã, os filisteus, ele lembra do que aconteceu lá no Egito, de como Deus ele castigou o Egito, né? Causou impacto até nas nações ali de Canaã, pelo que Deus fez ali no Egito. Era graça em forma de juízo, pois mediante as pragas Deus revela a importância, ou melhor, revela a impotência dos deuses egípcios. Esse revela de maneira contundente, para que todos o temessem e desta forma pudessem desfrutar da sua graça imensurável. Inclusive os servos de Faraó chegou a dizer: Faraó, até quando esse povo vai ser-nos por laço? Não sabes que o Egito está todo destruído? Então nós vemos aqui, e já estamos finalizando esta lição, falando sobre as pragas no Egito, e semana que vem nós voltamos com a quarta aula. Nós vamos dar uma aceleradinha na quarta aula, devido ao nosso tempo, que é bastante curto, né? Se nós formos entrar nos detalhes desses livros, né, do Pentateuco, nós fica aí o ano inteiro, o final do ano inteiro, falando desses livros. Mas para que os irmãos tenham um maior entendimento amplo da palavra de Deus, e alguns pontos que são muito relevantes, a gente gastamos um período a mais aí nesta maravilhosa lição. Assim chegamos ao final dessa terceira aula do Pentateuco. Espero que os irmãos tenham entendido e aproveitado esta lição, e semana que vem estamos novamente estudando a palavra de Deus, Pentateuco. Vamos recitar a nossa divisa no 3. 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9 e 9. Que Deus abençoe grandemente a todos, no nome de Jesus.